Pastores são mensageiros que servem ao povo de Deus, recebendo direto da face de Deus o que transmitir. A unção é um privilégio, e privilégio impõe responsabilidades. A unção, ao contrário do que muitos pensam, traz problemas. Unção traz problemas. Há problemas que você só tem por causa da unção. Antes de ser ungido para rei de Israel, os problemas de Davi se resumiam a um leão ou um urso de cada vez, de vez em quando. Depois da unção aparece um Golias, e depois de Golias aparece um Saul. A unção muda o nível dos problemas e batalhas pelos quais você terá que passar. Não é por acaso que ela nos capacita para o propósito do ministério. No entanto, a unção também será cobrada, porque a quem mais é dado, mais será requerido. Quem lida com pastores e líderes é aquele que os nomeou. Não importa o que eles façam ou deixem de fazer, terão que cedo ou tarde, no tempo determinado, se deparar com quem lhe ungiu, para prestar contas daquilo que recebeu. O texto de Ezequiel 28 literalmente aponta para a cidade fortaleza de Tiro, um centro comercial, idólatra, artístico, envolvido, embebido e entornado na prostituição e na idolatria. No entanto, todos os estudiosos sérios da Bíblia concordam que há uma alegoria que vai além de Tiro. Há uma citação que não se resume a uma cidade, a um lugar, a um rei e a um homem. E esses estudiosos concordam que há uma menção direta ao querubim, ungido para proteger. Aquele que assistia diante da face de Deus, e mais que isso, ele era aferidor de perfeição, padrão de beleza, referência de adoração. E a pergunta que eu me fiz ao longo desses últimos dias, desenvolvendo esta reflexão, para compartilhar convosco nesta conferência, a pergunta que eu me fiz foi: o que faltou ao querubim para que ele se tornasse o que se tornou? O que faltou para ele? Se nós formos analisar, ele assistia direto ao trono de Deus. Aliás, essa é uma dos grandes impasses da teologia e da filosofia da religião. Qual a origem do mal? Como o mal brotou no coração de alguém que estava diante da essência de todo o bem? Então, o que faltou ao querubim, hierarquicamente, ele estava tão bem posicionado no reino da luz, que Miguel, quando se deparou com ele, o arcanjo, não ousou dirigir palavra contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Em outras palavras,
Você é páreo para o poderoso. Não sou eu que posso lidar com você, mesmo quando ele já havia virado o diabo. O arcanjo Miguel, que em Daniel 10 é chamado de um dos principais arcanjos, quando se dirige para o querubim tornado diabo, não ousou dirigir palavra contra ele. O que faltou a Lúcifer? Ele era maioral entre os anjos. Até essa parte da hoste angelical estava sob sua liderança. Detalhe, a leitura do texto vai nos mostrar que ele tinha um trono. Elevarei o meu trono. Se tinha um trono, tinha um reino. Era um príncipe. Tanto que, tornado diabo, Jesus o chama de príncipe deste mundo. A sua patente não foi retirada. Paulo o chama de príncipe das trevas, porque no reino de Deus ele era príncipe. Isaías 14, 12 a 14, ele diz: elevarei o meu trono, me colocarei acima das estrelas de Deus, serei semelhante ao Altíssimo. O que leva Lúcifer a esse nível de usurpação? Era belíssimo. O texto sagrado, ora lido, diz: perfeito eras nos teus caminhos. Perfeição aqui é literalmente padrão, aferidor, medida exemplar. Ou seja, o limite da perfeição numa criatura estava no querubim. Reclamar do quê? Por que pecar? Era padrão de adoração. No dia em que fostes criados, contigo estavam criados os pífaros, os tambores. Andavas no meio das pedras afogueadas. Uma análise do texto vai mostrar que o mover do querubim era sincronizado com música, adoração, tambores. Havia um mover de adoração e louvor no ambiente onde ele estava. Aliás, se a gente analisar o pé da letra, ele era a própria música. Por que romper com quem lhe criou? Por que quebrar o padrão? Ele era tão importante na hierarquia angelical que a sua queda causa espanto no mundo dos anjos e impacto no mundo físico. Jesus diz em Lucas 10: eu via Satanás cair do céu como um raio. A queda do querubim me ensina algumas verdades. Primeiro, me ensina que não importa quão grande é um ministério ou um ministro, ninguém está acima do risco de tombar. Segundo, a queda do querubim me ensina que a insatisfação é perigosa. O insatisfeito não se contenta com nada que recebeu, está sempre reclamando. E aí vem uma palavra de aconselhamento cristão para nós: não queira estar aonde Deus não quis te colocar.
Nem toda proposta boa é uma boa proposta. Nem todo convite para ser promovido vem de Deus. Lúcifer caiu porque não estava satisfeito com tudo que Deus lhe havia dado. A queda do querubim me revela que a vaidade é uma armadilha com a qual nós temos que lidar todo dia. A experiência da queda do querubim serve para nós em algumas coisas. Eu tenho algumas perguntas rápidas para a gente ir para casa pensando. Neste final de conferência aí, eu não quero ser o estraga alegria. Você foi alimentado, abastecido, nós fomos, nós recebemos. E eu não quero que a pregação, a última, seja aquela que você diz assim, brincadeira, o cara vem lá da Bahia para me fazer voltar para casa cheio de indagações. Não, a ideia não é essa. Mas a ideia é cada um de nós adquirirmos uma balança. E todos os dias nós vamos subir nessa balança e nos pesarmos. Porque o texto diz, pesado fostes na balança e achado, naquele caso, em falta. Nós precisamos nos pesar, por quê? Porque pastores são ministros do altar. Pastores lidam com tesouros de Deus, com oráculos do céu. Estamos muito preocupados com o que os liderados pensam de nós. Quando Paulo diz a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, versículo 15, assim: procura apresentar-te, não aos membros da tua igreja, mas a Deus, aprovado. O pecado de Saul foi a sua queda por popularidade. 1 Samuel 15 vai mostrar que como Samuel demora a voltar, está escrito assim: e vendo Saul que o povo ia embora, se apressou em oferecer sacrifício. O problema de Saul era a preocupação com o aplauso da multidão. Todas as vezes que o pastor está preocupado com o aplauso da multidão, ele ignora a sua função profética, porque profeta não agrada ao povo, agrada quem lhe chamou.